Cumprimentamos a todos com a gloriosa paz do Senhor. Gostaria de, nesta manhã, trazer uma breve meditação para as nossas vidas, que se encontra no Evangelho que escreveu São Marcos. A palavra de hoje, Evangelho que escreveu São Marcos, no capítulo de número 5, nós vamos ver a história de uma mulher que estava enferma há 12 anos. Ela sofria de um grande mal, uma hemorragia crônica. São Marcos, capítulo 5. Abra a sua Bíblia. Diz assim, a partir do verso 25. Certa mulher que havia 12 anos, ou seja, certa mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia e que havia padecido muito à mão de vários médicos, gastando tudo o que tinha, sem contudo melhorar. Pelo contrário, só piorava. Diz a Bíblia aqui. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás dele, entre a multidão, e tocou na sua veste. E dizia ela, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Imediatamente se lhe estancou a hemorragia, sentiu no seu corpo estar curada. Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se para a multidão e perguntou, quem tocou as minhas vestes? Responderam-lhe os discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava em redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele, declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Amados, hoje Deus tem uma palavra. Estava aqui na minha meditação diária e por isso que eu resolvi fazer essa live assim de repente, né, apressadamente, sem avisar que hoje teria uma live. Porque eu estava aqui na minha meditação diária e lendo essa passagem de São Marcos, Deus me chamou a atenção para trazer uma palavra para as pessoas que hoje estão vivendo um de seus piores dias, ou talvez o seu pior dia hoje esteja acontecendo. Tudo está dando errado para você, as coisas parece que estão travadas, não estão funcionando bem, você está angustiada, angustiado, preocupado, preocupada, temerosa, ansiosa, ansioso, preocupado com o dia de amanhã, preocupado com a sua saúde, como você vai viver. E eu estava meditando aqui, justamente nesse aspecto, que em nossa caminhada, Deus ele não nos prometeu, em momento algum, que nós teríamos a nossa vida como um mar de rosa, como cristão. Que tudo sempre ocorreria bem, que tudo sempre estaria às mil maravilhas, né? Deus não nos prometeu isso, mas Ele nos prometeu que diante das nossas dificuldades, diante das nossas frustrações, diante das nossas prisões, diante dos nossos fracassos, diante das nossas necessidades, diante das nossas aflições, diante das nossas carências, das nossas faltas,
Ele estaria conosco todos os dias. Todos os dias você pode ter problemas e teremos problemas, mas todos os dias, creia que nós teremos Jesus também nos nossos problemas para nos socorrer. A Bíblia diz no Salmo 46 que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus está com você. Jesus está com você neste momento, passando as mesmas aflições que você está passando. E quando eu vejo a vida desta mulher, que nem nome tem, eu vejo o poder de Deus, como Deus ele nos capacita, irmãos, para vencermos todas as nossas dificuldades diárias. Inúmeras são as aflições dos justos, mas a Bíblia diz: o Senhor o livra de todas. Muitas são as angústias que nós passamos nesse caminho. Muitas são as aflições, muitos são os aperreios que nós sentimos. Mas eu quero dizer que Deus está conosco, irmãos. Deus está com você todos os dias da sua vida. Aquela mulher, ela tinha um problema sério, irmão, sério. A Bíblia diz que ela, 12 anos, sofria de uma hemorragia crônica. Um sangramento que não parava, era constante. Entrava janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, trazendo para o nosso calendário hoje aqui, não dos judeus, trazendo para o nosso calendário, era todos os dias, o gasto era muito, aquela aflição daquela mulher era muita, irmãos. A Bíblia diz que ela havia perdido tudo quanto tinha, despendido tudo quanto tinha, gastado tudo quanto tinha com os médicos. Eu creio que ela vendeu todos os bens da sua casa, se dispôs de tudo que ela tinha para conseguir uma cura, e não havia cura para ela. Imagine 12 anos, meu amado e minha amada, de uma hemorragia, sem parar, noite e dia, 12 anos, passou um ano, 2, 3, 4, 5, e 12 anos aquela mulher estava magra, definhando, pálida, ela estava num estado horrível de saúde, irmãos. E o pior que a Bíblia diz que ela havia, no versículo 26, que ela havia padecido muito à mão de vários médicos, gastando tudo quanto tinha, sem contudo melhorar. Pelo contrário, ela só piorava. Talvez eu esteja falando com você hoje que já fez tudo que está ao seu alcance, mas você não consegue melhorar, você só está piorando, cada dia piora, parece que cada dia é um problema maior do que o outro, cada dia o nível de problema vai aumentando e você não consegue respirar, você não consegue ter um fôlego porque os problemas são muitos. E aquela mulher, 12 anos, irmãos, 12 anos de hemorragia. Eu imagino 3 dias do fluxo normal de uma mulher. Quão abusado, quão chato é, quão problemático é. Agora imagine 12 anos, dia após dia, mesma coisa, mesmo todos os dias. E o pior, irmãos, diz aqui que o sangramento não parava dia após dia. É impossível que uma pessoa com tanto sangramento, ela não esteja com um problema muito sério dentro dela, e que aquele sangramento não para. Ela definhou, irmãos. Ela estava magra, abatida, esquelética, sem forças nenhuma. As dificuldades daquela mulher, eu fico imaginando, aqui hoje pela manhã eu estava imaginando, meu Deus, eu comecei a imaginar, fazer uma exegese aqui na minha cabeça, e comecei a imaginar quantos problemas aquela mulher não passou dia após dia, quanta aflição ela não passou dia após dia, tendo aquela rotina, aquele sangramento, aquela sangria desatada, e sem possibilidade de cura, irmãos. Já tinha percorrido todos os caminhos, todos os consultórios médicos da época, os melhores médicos, e nada. E o pior,
a lei também era contra aquela mulher. Eu estou falando isso para você entender quanta dificuldade aquela mulher estava passando. Quão enormes eram as dificuldades daquela mulher. Eu tenho as minhas dificuldades, você tem os seus problemas, as suas dificuldades, as suas angústias, as suas frustrações, os seus nãos, os seus baús lacrados, os seus pensamentos negativos, a sua angústia, né? Aquilo que você sente. Muitas das vezes dentro de você e não consegue se expressar, não consegue colocar para fora todo esse sentimento de angústia. Com sofrimento, irmãos, aquela mulher passou. A gente se emociona e sente a presença de Deus, irmãos, porque a nossa vida de cristão, ela não é fácil. A nossa vida de seguidor de Cristo não é fácil, irmãos. Aquela mulher, a Bíblia diz que ela saiu, ouviu falar de Jesus. No versículo 27 diz aqui, ouvindo falar de Jesus, ela veio por trás dele entre a multidão e tocou nas suas vestes. Mas não é só assim, ela ouviu falar de Jesus e em última instância, em última esperança, ela correu e foi falar com ele. Foi tudo fácil não, irmãos. Ela teve que sair se arrastando da sua casa. Ela teve que sair lutando contra a sua própria natureza, irmãos. Ela teve que ir juntar forças e reunir forças e tirar forças de onde ela não tinha forças. Ela estava muito fraca, irmãos, debilitada, então ela saiu de sua casa, eu creio que se arrastando, venceu esse obstáculo de estar na rua, porque ela não podia, venceu o obstáculo da multidão, que eram muitas pessoas que seguiam a Jesus, mais de 5.000 pessoas. E uns buscavam cura, uns buscavam visão, outros queriam que Jesus fosse na casa deles, outros queriam multiplicação de pães, outros queriam ouvir uma palavra, outros queriam ser tocados por Jesus, outros queriam a presença de Jesus tão somente. Sempre alguém queria alguma coisa naquela multidão. E ela rompeu a multidão, irmãos. Ela superou todas aquelas dificuldades e todas aquelas barreiras, sabendo que ali estava a solução, a última instância para a sua cura. Se aquele homem não resolvesse, era o fim para ela, irmãos. Em Jesus havia cura. Jesus, ele veio, irmãos, com vários propósitos na terra. Ele veio libertar os cativos, ele veio curar os enfermos, ele veio revelar o Pai, ele veio ser modelo, ele veio dar vistas aos cegos, ele veio ressuscitar os mortos. Jesus, ele veio com um fim específico, libertar cativos, pessoas que estão presas nas suas próprias ideias, pessoas que estão presas nos seus próprios sentimentos, pessoas que estão presas, cativas pelo vício, cativa por defeitos, por pecados. Ele veio nos libertar daquilo que muitas das vezes as pessoas não conseguem ver em você. De todos os vícios, nós temos um que pode nos libertar. De todos os nossos defeitos como seres humanos, nós temos um que tem o poder e a autoridade de nos libertar, de limpar aquele problema, de resolver aquele problema interior nosso, quando muitas das vezes ninguém vê, e nos dá alegria da restituição, alegria da salvação, nos dá alegria, irmãos, de estar diante de Deus sem aquele problema que nos incomoda. Jesus, ele veio libertar os cativos, curar os enfermos, ser modelo, revelar o Pai. Eu e o Pai somos um, ele disse. Ele veio revelar o Pai. Ele veio curar os enfermos. E nesta manhã, Deus está nos dando cura espiritual. Deus está nos dando cura através desta palavra. Deus está nos dando cura física.
Aonde esteja alojado o seu problema, e em nome de Jesus, você será restabelecido agora. Você será curado agora. Aonde esteja o seu problema, seja no seu interior, seja problema um vício que ninguém vê, seja um aspecto físico, verdadeiramente uma enfermidade, Deus te liberta nesta manhã em nome de Jesus. Então aquela mulher, ela rompeu com a multidão, irmãos. Ela teve muitas dificuldades, grandes obstáculos para sair de casa. Mas ela disse, eu vou ao encontro daquele que tem poder para fazer alguma coisa por mim. E a Bíblia diz que ela rompeu, saiu de casa, ouviu falar de Jesus, rompeu a multidão, saiu se arrastando no chão ali, tocando nas pessoas, se agarrando nas pessoas, tornando todo mundo impura, porque a Bíblia diz no livro de Levítico, eu não gosto muito de entrar em lei e tal, entrar nessas coisas, porque complica a nossa vida. Eu vou entrar somente hoje assim para dizer que no livro de Levítico, o Senhor dando as leis do imundo, diz Levítico capítulo 12. Depois você lê, vai estar registrado aqui. A Bíblia diz que a mulher que tivesse um fluxo de sangue, ou seja, quando ela tivesse um varão macho ou fêmea, parisse, né, fosse dar luz, ela passaria 40 dias impura. Ela tinha que no final da sua imundície, do seu resguardo, ir ao templo e apresentar uma oferta ao Senhor. Cordeiro, um carneiro, se tivesse possibilidade, se não tivesse, um rolinho, uma pombinha, ofereceria lá e o sacerdote oraria e tornaria ela purificada, cerimonialmente diante do Senhor. Mas até então, a mulher que tivesse um fluxo de sangue, ela não podia ir ao templo. Ela não podia ir à igreja da época, à sinagoga. Ela não podia fazer oração a Deus porque ela estava enferma, impura. Ela não podia tocar nas pessoas. Se ela tocasse em alguém, aquela pessoa que ela tocou, ela estaria impura também, até o final da tarde. E aquela pessoa teria que apresentar uma oferta pela sua impureza, porque foi tocada por alguém impuro. Aquela mulher, ela não poderia conviver com outra pessoa. Até a cama em que ela deitava, tinha um nome, era cama da sua separação, era uma cama separada. Se ela tivesse marido nesse período menstrual, ela não poderia deitar nem ao lado do marido, porque o marido estaria impuro e a cama seria impura também. Teria que ser lavado o lençol, era um protocolo sério. E aquela mulher tinha uma cama exclusiva na sua casa, assim, que era a cama da sua separação. Ela iria deitar naquela cama naquele período sozinha, para não contaminar as pessoas, nem o seu marido, nem ninguém. E não poderia tocar em ninguém dentro de casa, em nada, porque tudo que ela tocasse seria impuro. Era a lei de Moisés era rígida, irmão. Por isso que eu digo, pela lei, ninguém consegue se salvar, irmãos. A lei mata. A lei era dura, pesada. Então, aquela mulher, ela gastando tudo quanto tinha, não tinha mais família, ela estava excluída do contato com Deus, ela não poderia se apresentar ao Senhor, porque ela não poderia ir no templo, ela era impedida de até ir ao templo, ir à sinagoga, ir à igreja. Ou seja, a sua comunhão com Deus também estava em dificuldades. A sua comunhão com Deus estava interrompida porque ela era impura, irmãos, diante de Deus, cerimonialmente, legalmente. Então aquela mulher, ela rompeu as suas dificuldades. Ela desprezou aquela lei, ela não contou a ninguém, mas quando ela soube que os médicos não podiam resolver mais os seus problemas, gastando tudo quanto tinha, indo de mal a pior, a Bíblia diz, indo piorando cada dia, ela soube que iria passar Jesus naquela rua, então ela saiu de casa se arrastando ali capenga, segurando nas paredes e ficou ali. E quando Jesus passou, ela entrou na multidão, sendo levada, caindo, magra, debilitada. Ela toca tão somente nas vestes de Jesus por trás, alcança assim, toca um pouquinho nas vestes dele e Jesus para. Jesus sentiu sair de si virtude, Jesus sentiu sair de si poder, irmãos, quando ele recebeu o toque daquela mulher. Que coisa incrível!
Agora imagine vocês, muitas pessoas, mais de 5.000 pessoas, fora os discípulos que estavam ao lado de Jesus ali, né? As pessoas seguiam Jesus pelas ruas apinhadas, apertadas, e todo mundo queria tocar em Jesus, Jesus no meio, um tocava em Jesus, um batia o ombro nele, um segurava no ombro dele aqui, outro segurava assim Jesus, e Jesus andando pelas ruas. Era muita gente, é difícil você andar em uma carreata, em uma passeata, qualquer coisa assim, num trajeto, se você não seja tocado por alguém. As pessoas tocavam em Jesus continuamente, mas teve um toque diferente, irmãos. No meio daquela multidão toda, Jesus parou, ele sentiu que alguém tocou, não foi nem nele, foi nas suas vestes. Porque ela dizia, se eu tocar tão somente nas suas vestes. Ela saiu de casa decidida, dizia, se eu tocar tão somente na orla, ou seja, na beirinha das suas vestes, se eu pegar assim na multidão, eu serei curada deste mal, deste câncer. E ela foi, crendo. Crendo que Jesus poderia curar daquele mal. E ela tocou em Jesus. Jesus parou no meio da multidão e disse, quem me tocou? E os discípulos disseram, mestre, a multidão te aperta e te oprime, todos te tocam. E o Senhor disse, quem me tocou? Ele disse, não, alguém me tocou porque eu senti sair de mim poder. Eu senti sair de mim virtude para curar. Olha, meus irmãos, nem todos aqueles que dizem que andam com Jesus, verdadeiramente eles andam com Jesus. Nem todas aquelas pessoas que aparentam ser piedosas, ter piedade, cara de santo, né? Não faz isso, não faz aquilo, vive na lei, não peca, não isso, não aquilo, e tal, aquela coisa toda. Nem todos esses santarrões da fé, eles conhecem a Jesus verdadeiramente. Quando Jesus me tirou do mundo que eu não podia sair, irmãos, de um lugar que eu jamais poderia sair com vida, quando Jesus estendeu as suas mãos para mim e me tirou deste lugar tenebroso, lugar de morte, e restaurou a minha vida diante dele. Eu consegui tocar nas vestes dele. Aquela mulher, ela rompeu a multidão, ela lutou contra os seus obstáculos diários, as suas dificuldades, os seus conceitos, aquilo que ela tinha interiormente guardado dentro dela, que só os médicos poderiam dar cura, que só os homens poderiam resolver os seus problemas e indo de mal a pior. Ela quebrou esse círculo vicioso, renovou a sua mente e disse, hoje eu vou procurar tocar nesse homem que vai passar aqui, porque ele dá vista aos cegos, ele cura os leprosos, ele ressuscita os mortos, ele transforma a água em vinho, ele traz alegria, ele dá pão aos pobres. E ela ouviu falar dos milagres de Jesus. Nesta manhã, meus amados e minhas amadas e queridos e queridas de Deus, você está ouvindo algo de Deus para a sua vida, irmãos. Você está ouvindo algo diretamente do trono de Deus, não é da internet, irmãos. É palavra, é palavras de vida que está aqui. Deus está falando com você, não importa as suas dificuldades, quão grandes são as vossas dificuldades, os vossos problemas, as vossas angústias. Eu vou resolver para você, Jesus te diz. Acalma o teu coração. Confia em mim, a Bíblia diz. E aquela mulher, depois que toca Jesus, Jesus disse, se alguém me tocou, mas mestre, tantos te oprimem, te tocam, eu estou tocando. Ele disse, não, alguém me tocou de maneira diferente.
alguém me tocou, eu senti sair de mim poder para curar nesta manhã. E aquela mulher, a Bíblia diz que olhando no meio da multidão, diz aqui, ela dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei, ela dizia. Versículo 29, imediatamente se lhe estancou a hemorragia, irmãos. Oh, glória! Então, sentiu no seu corpo, ela já está curada daquele mal. Foi imediato, irmãos. Não teve remédio, ela tocou em Jesus, a hemorragia se retraiu na hora, o câncer foi curado, o útero foi restituído, o ovário foi restituído, trompa que não existia, Deus colocou tudo no lugar, Deus fez tudo novo, irmãos, na vida daquela mulher. A hemorragia sarou, estancou na hora, foi literal, foi instantâneo, irmãos. Na hora, a hemorragia daquela mulher parou, aquela sangria desatada parou, irmãos. Ela sentiu força, ela ganhou cor, ela ganhou ânimo ali. E ela, a Bíblia diz então, Jesus, versículo 30, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se para a multidão e perguntou, quem tocou nas minhas vestes? Responderam-lhe os discípulos e disseram, vês que a multidão te aperta e dizes que me tocou? E ele, porém, olhava em redor. Jesus olhou em redor, procurando para ver quem é que tinha feito aquilo. Irmãos, a lei de Levítico era bem clara, era bem dura. Aquela mulher não podia ir na igreja, aquela mulher não podia orar mais, aquela mulher não podia ter comunhão com Deus. Eu vou na igreja pedir uma oração ao principal da sinagoga para ele orar por mim, me ungir, me curar. Ela não podia fazer isso. A lei dizia que ela não podia nem sair de casa. A lei dizia que ela não poderia tocar nada que fosse santo. Está aqui na lei de Levítico, capítulo 12. Depois você lê e verifica. Ela não podia tocar em nada daquilo que seria ou fosse santo. E nós estamos diante de quem? De Jesus, o Santo de Israel. De Jesus, o Santo poderoso. Aquele que nos dá vista. Aquele que abre o nosso entendimento. Aquele que nos cura. Ele era santo, irmão, sempre foi e sempre será. E ela tocou em Jesus, a lei não permitia. Ela seria apedrejada se fosse descoberta, se violasse a lei, ela seria apedrejada. As tais seriam apedrejadas, literalmente. Ela não tinha possibilidade alguma, ela rompeu essa dificuldade e foi em busca de Jesus e tocou nas vestes dele. Tornou Jesus impuro, mas Jesus veio o quê? Ele veio nos purificar da lepra. Ele veio nos purificar dos nossos pecados. Jesus veio atrair a si todos os pecados de antes, depois e durante, irmãos. Jesus, ele veio nos libertar, nos dar cura. Ele não veio nos acusar, nos matar. Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Então, quando ela toca aquela mulher, a lei era contra, toca Jesus, a lei era contra ela, mas Jesus, a Bíblia diz que ela temendo Jesus disse assim, ele porém olhava em redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, versículo 33, segue aí na sua Bíblia, Marcos capítulo 5, versículo 33, então a mulher que sabia o que tinha acontecido, temendo, com medo e tremendo, ela estava temendo, porque a lei, ela sabia o que a lei poderia fazer com ela, e tremendo, nervosa e temendo as consequências, aproximou-se, prostrou-se diante dele, ajoelhou-se diante dele, reconhecendo santidade, poder, majestade, glória, vida, reconhecendo nele, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ela disse o que estava acontecendo com ela. Ele lhe disse, Jesus, ele não disse para ela, mas você desobedeceu a lei, você ousou me tocar sendo impura, você vai ser apedrejada agora. Atenção, me deu uma lixa nessa mulher aqui, todo mundo, mata essa mulher. Não, Jesus não veio para nos matar, irmãos. As pessoas pregam por aí um Jesus carrasco, um Deus carrasco, vingador. Não, irmãos. No Calvário, Deus, ele morreu de braços abertos por nós. No Monte Horebe, Monte da Lei, Monte Sinai, Deus fumegava, esbravecia, mas ele vendo que nós não podíamos cumprir toda a lei,
nas nossas fraquezas, ele manda para o Calvário. O ponto mais alto e baixo da terra, na verdade, onde estava ali o ponto culminante da nossa fé. Jesus ali no Calvário, ele nos espera de braços abertos numa cruz para nos dar o perdão. Que coisa gloriosa. E as pessoas não conseguem entender esse mistério. As pessoas não conseguem entender o amor de Deus. O amor de Deus, ele nos constrange, irmãos. O amor de Deus é poderoso, maravilhoso para nos transformar, nos curar, nos purificar da lepra. É impossível que a gente fale de Jesus e não sinta esse perdão de Deus. Então, Jesus, ele sabendo, versículo 33, a mulher temendo e tremendo aproximou-se e contou tudo. Então ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste mal. Ela já estava curada. Ela já estava curada, irmãos. Ela já estava curada. Que nesta manhã, irmãos, amados e amadas, eu não sei onde está a sua hemorragia crônica. Eu não sei onde está o seu defeito. Eu não sei onde está o seu problema. Eu não sei onde está a sua sangria desatada. Mas eu quero te dizer que Jesus está passando por aí, pertinho de você, para te dar vida, para te curar deste mal, para te levantar deste leito de enfermidade, para te trazer vida com abundância, trazer paz dentro do teu lar, trazer reconciliação, trazer perdão. Jesus está passando aí pertinho de você, irmãos, para te vivificar, estancar essa hemorragia crônica na sua vida. Que você aprenda com essa mulher do fluxo de sangue, irmãos, que para um grande mal existe um grande Salvador. Que para um grande pecado, irmãos, existe um grande perdoador, que é Jesus. Ninguém conseguiu resolver o problema daquela mulher. Ninguém conseguiu. Os médicos só gastaram dinheiro daquela mulher. E ela indo de mal a pior cada dia. 12 anos sofrendo. Mas numa bela manhã, ela ouvindo falar de Jesus, procurou Jesus por entre a multidão, rompeu os seus obstáculos, as suas dificuldades. Eu não sei quais são as suas dificuldades nesta manhã, em qual área é a sua maior dificuldade. Mas eu creio, irmãos, em nome de Jesus, que se você agora, aonde você estiver, você curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, ou chegar diante de uma parede assim, colocar as duas mãos, colocar a mão, escolhe um lugar na tua casa aí. Escolhe um lugar. Escolhe um lugar aí na tua sala, no teu quarto. Se prostra aí, se ajoelha aí, cai aí na tua cama, fica em pé na parede, coloca a mão, coloca a testa na parede e conversa com o teu pai que está em secreto, e ele em secreto te recompensará. Faz como aquela mulher, vence as tuas dificuldades, as tuas lutas, com oração, conversando com aquele que conhece você por dentro e por fora, que te formou. Ele estancou na hora a hemorragia daquela mulher, porque ele conhecia a sua fisiologia, os seus órgãos. Irmãos, nós temos um Deus verdadeiramente que nos dá vitória e nos dá cura. Cura física, cura espiritual para os nossos males, para as nossas mazelas, para aquilo que ninguém vê e ninguém sabe. Ele é um Deus perdoador, amoroso. Jesus, ele nesta manhã quer curar você, quer parar esse problema,
quer trazer vida para você, trazer abundância para você. Uma vida nova, uma vida abençoada, transformada. Não quer dizer que nós nunca teremos problemas, teremos muitos problemas e muitas aflições. Mas nós temos Jesus em todos os dias, em todas as horas, na nossa caminhada, na nossa rua. Quando ele não passa ali na rua, ele manda um vídeo. Ele nos inquieta uma hora dessa, não coloca hoje tem live, não. Ele diz, pega a Bíblia e fala, porque tem pessoas querendo e precisando ouvir agora, irmão. Vai aí, irmão Mário, abre a tua Bíblia, abre a tua boca. Foi para isso que eu te salvei. Fala para os teus ouvintes, fala para as pessoas que estão precisando ser curadas nesta manhã. Recebam a cura em nome de Jesus. Recebam a bênção de Deus. Recebam a paz, porque Ele é o príncipe da paz. Ele é o Jeová Rafá, o Deus que cura. O Jeová Shalom, Deus de paz. O Senhor Jeová Tsiknu, o Deus da nossa justiça. O Jeová Jireh, o Deus da nossa provisão, irmãos. Ele é tudo. Ele nos dá provisão, Ele nos dá justiça, Ele nos dá paz. Ele é completo, irmãos. Aquela mulher temendo as consequências e tremendo, contou-lhe a verdade. Você fica aí agora, curva a sua cabeça, conta toda a verdade da sua vida para ele. Não existe subterfúgio ou mentira, irmão. Você pode mentir para a pessoa que está do seu lado, mas para aquele que te conhece, que te fez, que está todos os dias com você, não adianta mentira. Você vai sentar ali com ele, vai conversar, fechar os seus olhos e dizer, Jesus, me cura deste mal. Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim. Jesus, me traz a paz de espírito, Jesus. Jesus, me conforta. Senhor, passa na minha rua, passa na minha casa. Nesse momento, Jesus não passou naquela rua porque foi um acaso não, irmãos, daquela mulher. Jesus, ele passou ali porque ele sabia que ali estava uma mulher que sofria 12 anos de uma hemorragia crônica, indo de mal a pior, gastou tudo com os médicos, não tinha mais solução para a sua vida. E Jesus passa justamente naquela rua. Não existe coincidência, não existe Jesuscidência, não existe Jesus mesmo, todos os dias. Ele passa aonde nós estamos precisando, ele toca onde, na área que nós estamos precisando, irmãos. Nós temos um Deus misericordioso nesta manhã. Senhor nosso Deus, eu vou orar por você agora. Senhor nosso Deus e Pai, eu te apresento as pessoas que estão aqui, Senhor. São muitas que estão ouvindo essa passagem, esta palavra. Que o Senhor venha com o teu Espírito Santo, Consolador, nosso orientador, nosso amigo, aquele que nos ouve, aquele que ajuda as nossas fraquezas. Que o Senhor venha nos trazer paz, paz de espírito, paz no nosso lar, paz com os nossos familiares. Que nós sejamos representantes da paz, que nós aprendamos a resolver as nossas pendências com paz, que nós aprendamos o silêncio de Deus, que o Espírito Santo, que Jesus, ele vem agora curando toda hemorragia na sua vida, que Jesus, ele vem agora restabelecendo a sua saúde financeira, a sua saúde psicológica, a sua saúde física, que Jesus venha trazendo cura para você nesta manhã, em todas as áreas. Toca nas vestes de Jesus agora, converse com ele agora, diga assim, Jesus, Deus, Jesus, meu Deus, em nome do teu filho amado Jesus, me cura neste momento. E você que ouviu esta palavra e que ainda não teve uma aliança com ele, está afastado, afastada dele, se aproxima dele, de Jesus, me ajuda a te seguir. Não estou pregando igreja, irmãos, não estou pregando, não falei de igreja nenhuma aqui. Eu estou pregando evangelho. Diga, Jesus, me socorre. Tem misericórdia de mim, me ajuda agora, me traz algo novo na minha vida, faz uma mudança na minha vida, Jesus. Me socorre, Jesus, por favor. Faz isso agora, clama a Ele. Que nesta manhã, irmãos, o Senhor venha nos confortar
o Senhor venha nos consolar, o Senhor venha nos dar paz, o Senhor venha nos dar cura física, espiritual, que Ele faça cessar todas as nossas hemorragias, em nome de Jesus. Que você seja abençoado por esta palavra, que você seja transformado por esta palavra, que você seja alcançado nesta manhã por esta palavra. Então somente se tocar em Jesus. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos dê da sua graça.